Olá pessoal, meu nome é Alas Dalila, estudante do curso Letras em Inglês pela Universidade Aberta da cidade de Redenção do Gurgueia. O vídeo está sendo gravado com um simples objetivo, comentar sobre uma obra lida agora neste período. Foram nos sugeridas 4 obras e dentre essas 4, escolher aquela que mais nos identificássemos para comentar. A obra escolhida foi um grande clássico da literatura norte-americana, A Cor Púrpura, de Alice Walker. Ela é um grande epistolar dessa escritora estadunidense, da Alice Walker. E dentre tantos outros aspectos, a obra ela vai falar sobre questões de discriminação racial e também sexual. Um dos pontos centrais do livro era revelar o racismo existente no sul dos Estados Unidos, bem como o machismo, a amizade, o patriarcado, o amor, o desamor e as carências educacionais sofridas pelas mulheres também daquela época, principalmente negras. O livro, ele narra a história de uma garota negra chamada Celie, que aos 14 anos ela foi abusada pelo pai, onde teve 2 filhos e foi obrigada a casar com um senhor. E todos os acontecimentos que aconteciam na vida de Celie, ela escrevia em forma de carta para Deus e para sua irmã Nelly, a qual nunca foram enviadas. A Celie, ela era uma adolescente que todos os dias era espancada pelo seu esposo. O livro vai nos contar que ela já havia sofrido tanto que já estava praticamente acostumada com a situação em que estava vivendo. Nas cartas que ela escrevia, ela relatava todo o seu sofrimento. Um ponto interessante é que nas cartas escritas por ela, percebe-se um índice de analfabetismo, a qual a mesma não teve oportunidade de estudar, e porque a linguagem ela é simplória e cheia de erros gramaticais, ou seja, a linguagem, a fala era aquela lá da região utilizada na região dos Estados Unidos, né? Nas regiões mais agrárias dos Estados Unidos. A linguagem era essa. Abusada pelo pai e espancada pelo marido, tudo que Celie queria era permanecer viva, continuar viva. Então, embora ela sentisse muitas dores, sofresse abuso, discriminação, tanto por ser mulher quanto negra, a única coisa que ela queria era permanecer viva. A obra, ela é muito comovente. No momento que você começa a ler, você começa a se identificar e a entender quantas mulheres não sofreram e não sofrem até hoje. A importância da obra é porque ela traz aspectos que são fundamentais para os nossos dias, até os dias de hoje. São assuntos relevantes, não só para o século passado, como até mesmo agora no século XXI. Nós vivemos um período conturbado, mesmo em meio ao século XXI, em que muitas mulheres ganharam o direito de liberdade, muitas ainda são escravizadas dentro dos seus lares, porque ao ler a obra, você vê que as mulheres ali daquele período, a obrigação delas era ficar em casa, cuidar dos filhos e não tinham direito nem à educação. E quando se tratava de negro, mais ainda. Então,
até nos dias atuais hoje, nós vemos que o livro, a obra de Alice Walker, A Cor Púrpura, ele nos marca pelo fato de que nós vivenciamos isso ainda hoje. Ainda há muita discriminação, há muito desrespeito, principalmente dentro dos lares, né? Porque se ele foi abusado sexualmente pelo seu pai, então isso não foi só no passado, isso acontece também ainda hoje, né? Nos nossos dias atuais nós temos filhos violentados, nós temos mulheres que são espancadas simplesmente por serem mulheres, homens machistas que não dão o braço a torcer de forma alguma. E uma das coisas que nos deixa, eu particularmente, me deixou assim, muito comovida com a história, porque ela trata tudo aquilo que acontecia na vida dela como se já estivesse sendo uma coisa comum. Ela já estava tão cansada desde a infância, abusada e sofrendo, então ela estava tão cansada que era como se tudo que ela quisesse era viver, mas viver daquela forma. Não que ela não tivesse necessidade de mudança, mas é porque ela entendia que realmente ela era obrigada a viver daquela forma. Então, assim, é um grande clássico da literatura norte-americana, pontos cruciais para os nossos dias, para o nosso dia a dia. Nós tiramos de dentro do livro muitos aprendizados, vemos também a questão de sofrimento, por tudo quanto as mulheres passaram para conseguir hoje esse ponto de igualdade. E a ideia não é contar a história e o enredo. Essa eu vou deixar para você, no momento que ler, descobrir. Mas sim transmitir o tipo de conhecimento, qual a importância dessa obra para nossos dias. Então, assim que você tiver a oportunidade, leia este clássico, A Cor Púrpura, de Alice Walker. Não deixe passar despercebido, né, dos seus livros aí preferidos, porque é uma obra que eu tenho certeza que vai falar muito com você, você vai aprender bastante. E o que eu tenho para dizer, ali diante da história da Celi, adolescente, abusada, sem oportunidade de estudo, vivendo uma desigualdade, é que nós hoje nós podemos ir muito além daquilo que nós imaginamos, nós podemos ir adiante. Hoje nós temos os nossos direitos, nós devemos lutar por todos eles, não deixar que nada venha apagar ou ofuscar essa liberdade que é nossa. Foi conseguida com muito esforço, muitos esforços, e nós precisamos estar preparados para batalhar, para guerrear todos os dias e não mais viver dominado pela imposição da sociedade, daqueles que se sentem melhores do que nós, certo? Então, assim que você tiver a oportunidade, leia a obra A Cor Púrpura. É uma obra muito comovente. Você vai se apaixonar pela dramaticidade e também pelo jeito simples como aquela adolescente sofria tudo.